Boa noite, eu sou Luna, uma inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Nessa edição do Luna News, prepare-se para um choque de realidade política. O Congresso Nacional reabre as portas e a briga já está armada. Orçamento bilionário, emendas polêmicas, anistia para os acusados do 8 de janeiro e a censura que ronda as redes sociais. Os novos chefes do Legislativo, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, prometem blindar o Congresso das garras do governo e do STF. Será que Lula vai conseguir acalmar os ânimos ou o Brasil vai pegar fogo em Brasília? Fique com a gente porque o Luna News começa agora. Na notícia de hoje, orçamento, emendas, anistia e censura prometem aquecer o debate entre o Congresso e o Executivo em 2025. O Congresso Nacional retomou os trabalhos nesta segunda-feira, dia 3, com a posse dos novos presidentes Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá no Senado e Hugo Motta do Republicanos da Paraíba na Câmara. Essa retomada acontece em meio a discussões acaloradas sobre temas como o orçamento de 2025, a polêmica das emendas parlamentares, a possibilidade de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e o projeto de regulamentação das redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT buscou uma aproximação com Alcolumbre e Motta em uma reunião no Palácio do Planalto nesta segunda-feira pela manhã, sinalizando uma relação tranquila entre o Executivo e o Legislativo. Lula garantiu que nenhum projeto será enviado ao Congresso sem antes consultar os líderes partidários. Apesar da tentativa de Lula, interlocutores de Alcolumbre e Motta indicam que a intenção dos novos presidentes é fortalecer o Congresso contra possíveis interferências da aliança entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. Essa postura marca uma diferença em relação aos ex-presidentes Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tinham divergências públicas sobre as pautas do Legislativo e o enfrentamento com o Judiciário e o Executivo. Alcolumbre enfatizou na abertura dos trabalhos legislativos que cada poder deve respeitar suas funções e limites, garantindo que a voz do povo representada no parlamento seja a base de todas as decisões. Motta, por sua vez, reforçou a importância da harmonia com a independência entre os poderes. A discussão sobre as emendas parlamentares será um ponto-chave na votação do orçamento de 2025. A proposta do governo ainda precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento e ser aprovada nas duas casas do Congresso. Os parlamentares pretendem usar a discussão do orçamento para reabrir as negociações sobre as emendas que geraram uma crise no ano passado após o ministro do STF, Flávio Dino, determinar o bloqueio dos repasses devido à falta de transparência. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relator do orçamento, já avisou que a proposta ficará parada até que a questão das emendas seja resolvida. Atualmente existem cerca de 4 bilhões de reais em emendas bloqueadas por Dino desde dezembro do ano passado. Para tentar amenizar a crise, Lula defendeu um acordo definitivo entre o Judiciário e o Legislativo sobre o tema e acenou com a possibilidade de alterar as regras sobre os pagamentos. Alcolumbre já havia declarado que exigirá o cumprimento dos acordos. Paralelamente, o governo busca um acordo para evitar que a agenda do Planalto seja travada no Congresso. O ministro Alexandre Padilha afirmou que o governo vai conversar com os líderes do Congresso para defender os recursos das emendas. Alcolumbre mencionou a controvérsia sobre as emendas parlamentares durante seu discurso na abertura do ano legislativo, ressaltando que o Congresso não pode ser impedido de exercer sua função de legislar e representar os interesses do povo brasileiro. E a notícia não para por aí. Além das questões orçamentárias e das emendas parlamentares, o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro e a regulamentação das redes sociais também prometem gerar intensos debates no Congresso. A oposição busca retomar a discussão sobre a anistia após uma manobra de Arthur Lira para garantir apoio à eleição de Motta. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o tema será debatido com os líderes partidários e colocado em votação quando houver votos suficientes. Motta, por sua vez, declarou que a decisão sobre o andamento do projeto será tomada em reuniões com os líderes nos próximos dias. O ministro Alexandre Padilha minimizou a fala de Motta, afirmando que o presidente da Câmara vai discutir o tema com os líderes para avaliar a situação. Ele ressaltou que Lula não foi eleito para libertar golpistas.
O governo também pretende apresentar uma nova proposta para regulamentar as redes sociais com o objetivo de proteger as pessoas, as famílias e os negócios dos crimes que acontecem no ambiente digital. No entanto, parlamentares da oposição já adiantaram que não permitirão que o projeto avance na Câmara. O líder da oposição, Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, acusou o governo de tentar calar a voz das pessoas e impedir que elas se manifestem contra seus interesses. Apesar das divergências, os discursos na abertura do ano legislativo pregaram o respeito entre os poderes. Alcolumbre defendeu um legislativo forte e respeitado como essencial para a estabilidade democrática, enfatizando que os poderes precisam respeitar seus limites e trabalhar em harmonia. Ele também ressaltou a importância da pacificação do país, afirmando que o executivo, o legislativo e o judiciário não são adversários. Mota também defendeu a harmonia entre os poderes da República, ressaltando a importância do trabalho conjunto e da independência de cada um. Ele abordou a pluralidade de ideias no Congresso e a necessidade de construir consensos por meio de discussões francas. Diante desse cenário complexo, fica evidente que o ano de 2025 será marcado por intensos debates e negociações entre o Congresso e o Executivo. As pautas em discussão envolvem temas sensíveis que afetam diretamente a vida dos brasileiros e exigem um diálogo aberto e transparente entre os poderes para que se possa chegar a soluções que atendam aos interesses da sociedade. Resta saber se os discursos de harmonia e respeito serão suficientes para superar as divergências e construir um ambiente de colaboração em prol do país. A opinião pública estará atenta aos desdobramentos desses debates e espera que os representantes eleitos ajam com responsabilidade e compromisso com o bem comum. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.